no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade. Esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação rumo ao 15º Intereclesial. É uma alegria muito grande a gente chegar aí até as comunidades, sempre trazendo notícias de como está esse processo de construção. O 15º Intereclesial já está acontecendo e hoje nós temos um tema muito importante. Hoje nós vamos falar sobre a comunicação popular, comunitária e alternativa. A importância dessa comunicação no processo do 15º Intereclesial, e não só, mas na nossa vida também. E para isso eu vou chamar a Cleusa, minha companheira, que sempre me ajuda aí nesse programa. Bem-vinda, Cleusa. Olá, Leoni. Olá a todos que estão nos acompanhando nesse momento. Sou Cleusa Maneira, aqui de Rondonópolis, onde vai acontecer o 15º Intereclesial. Está chegando. 2023, está chegando, Leoni. Ai, que Isso coisa mesmo. boa, não? Isso, nós estamos muito assim, felizes, né? Com esse acontecimento aqui na nossa cidade e na nossa diocese, né? Rondonópolis e Iratinga. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa também bastante especial, né? O Christian Góes, lá de Aracaju. Olá, Christian, como você está? Tudo bem? Olá, Cleusa, Leoni, o Leandro que está aí no comando aí da nossa conversa. Tá tudo bem, graças a Deus, tudo tranquilo. Vocês? Que bom. Nós também estamos bem, estamos assim já, né, ansiosos, porque conforme vai chegando o Intereclesial, vai aumentando ali a nossa vontade do encontro, também as responsabilidades. Eu gostaria, Christian, que você falasse um pouco para a gente, né, que está chegando aí para falar sobre a comunicação libertadora. Quem é o professor Christian, da sua experiência, sua vivência aí em comunidade também? Como que você chegou a querer trabalhar esse tema e nos ajudar enquanto comunidade a ter uma comunicação realmente para a liberdade, uma comunicação libertadora? Olha, todos e todas, todos. Eu sou jornalista, né, de profissão. Antes de ser jornalista, eu cheguei a ser seminarista salesiano, numa cidade chamada Carpina, no interior de Pernambuco, na zona da mata pernambucana. E lá no seminário, eu tive contato muito direto com as comunidades eclesiais de base, com os movimentos dos trabalhadores rurais, pela luta pela justiça, pela terra, por dignidade, por direitos. E é lá também no seminário que eu tenho contato direto, fazendo, participando, me envolvendo, experienciando as comunidades eclesiais de base e principalmente muito animado, não só eu, mas os demais seminaristas da época, muito animados com a presença constante de Dom Helder Câmara. Ele sempre ia participar de encontros, existiam encontros grandes estaduais das comunidades eclesiais de base, e o Dom Helder sempre era uma presença viva ali, animadora entre nós. E aí eu tive essa experiência fantástica de lá, não me considerei como membro de comunidade eclesial, mesmo não estando fazendo parte, depois de sair, deixei o seminário, mas envolvido já nos trabalhos paroquiais, nos trabalhos, junto com o casamento, com os filhos, com a vida. E fui ser jornalista, me formei, fiz mestrado, fiz doutorado, trabalhei muitos anos como assessor de comunicação no Sindicato dos Professores do Estado de Sergipe, fui presidente do Sindicato dos Jornalistas, trabalhei com organizações nacionais, internacionais, de direitos humanos, e de luta pela militância pela comunicação. E muito do meu percurso, para resumir, é muito assentado nas propostas pedagógicas do ponto de vista da comunicação em Paulo Freire. Claro, com a luz ali sempre que me acompanha de Dom Helder, mas a partir muito da formulação, do pensamento de Paulo Freire. E o ano passado, na verdade não, há 2, porque o tempo com a pandemia mudou muito,
mas um pouquinho antes da pandemia eu participei, nós realizamos um seminário lá em Boa Vista, com a Repan, exatamente sobre comunicação, onde eu pude trazer novamente Paulo Freire para essa discussão, aproveitando, inclusive, o centenário de Paulo Freire, né, que foi no passado. Acho que é uma grande oportunidade da gente, enquanto comunidade, comunidades eclesiais de base, comunidade de afeto, associações, grupos, como pessoas, como cidadão, perceber a comunicação num outro patamar, né? Um outro patamar. Isso que me motiva, falar sobre a comunicação num patamar de uma proposta paulo-freireana que concebe a comunicação como não como um produto de comunicação, né? Não como uma prática de comunicação, mas como lugar do encontro das pessoas. E essa não é uma frase minha, essa é uma frase de Paulo Freire, né? Ele diz que comunicação é o encontro de sujeitos e interlocutores. Então, é isso que tem me motivado, minha caminhada, minha modesta caminhada na igreja e para além da igreja, nas minhas bolhas, vamos dizer, que todos temos, de conversa, mas buscando, inclusive, outros atores, outras interlocuções, outros sujeitos, principalmente escutando e falando e dialogando, porque comunicação é diálogo. Então é isso, esse é um pouco da minha pequena caminhada aí. A comunicação é muito importante, né? A comunicação, ainda mais nos dias de hoje, né? Sem comunicação nós não somos nada, né? Então nós estamos assim nos aproximando da realização de um seminário, né? de comunicação em preparação ao 15º Intereclesial. Então, qual a importância da comunicação nesse processo, né? E de que comunicação nós estamos falando? Isso é muito importante, Cleusa. Essa é uma questão, para mim, central, né? A primeira coisa é assim, é muito bom, eu fiquei extremamente animado em perceber a preocupação da intereclesial, das comunidades eclesiais de base, discutir comunicação. Porque comunicação talvez seja um dos pilares das comunidades eclesiais de base. E aí, assim, mas a minha comunidade não tem jornal, a minha comunidade não tem rádio, como é que ela é um pilar? É um pilar porque o fato de se constituir comunidade, o fato de se experimentar comunidade, é o fato de se exercer comunicação. E aí eu quero, já assim, respondendo diretamente à sua questão, e dos outros que certamente participam dessa mesma dúvida. Mas de que comunicação a gente está falando? Há um certo equívoco nas comunidades, mas também fora delas, que comunicação, Cleusa, Leoni e demais, se imagina como comunicação o jornalzinho que eu faço. Se imagina a comunicação, o programa de rádio que eu faço, o vídeo que a gente está fazendo, ou seja, se reduz o processo de comunicação, e eu falei processo, a um produto. Olha, o produto é resultado de um processo de comunicação. Como é resultado, ele é um processo. E outra coisa, um produto que não se conclui com com o seu encerramento. Fez o jornalzinho, pronto, fez comunicação. Nada disso. Então, a comunicação, ela é muito mais do que um produto, ela é muito mais do que algumas práticas de entrevista, ou seja, práticas de comunicação. E aí eu preciso, claro, relembrar o conceito de Paulo Freire de comunicação. Paulo Freire diz que comunicação é diálogo. É diálogo na medida em que não é uma transferência de saber. Ou seja, não é comunicação, inclusive nos teóricos da comunicação mais antigos, mais tradicionais, diziam que comunicação é aquilo que sai de uma pessoa, do emissor, para uma outra pessoa, o receptor.
E aí se concluía o processo. O receptor pode, inclusive, também fazer esse papel voltando essa mensagem que ele recebeu, dando feedback, né? Bom, mas Paulo Freire disse, não, comunicação não é isso. Comunicação não é esse ato mecânico de eu transmitir e você escutar. Não, comunicação é diálogo. E é um diálogo entre sujeitos interlocutores. Ou seja, não é a comunicação não é algo que sai de mim que sei para para alguém que não sabe, que acaba sendo um objeto, não é? Comunicação não é essa coisa de eu pronunciar para pessoas que não sabem. Não, todos nós sabemos, todos somos sujeitos. E ele vai dizer um pouco mais que isso, ele complexifica um pouco mais. Ele diz que comunicação é esse diálogo, e ele vai dizer que comunicação é um encontro de sujeitos, ou seja, não é um desencontro, é um encontro, é o que aproxima, é ponte que liga. Comunicação, então, é um encontro de sujeitos, mas que encontro para quê? Ele diz para produzir juntos os sujeitos o conhecer da vida, o conhecer do mundo, o conhecer da realidade. Mas ele diz, mas não é só conhecer a realidade. Você vê que a cada momento ele vai complexificando. Bom, então é um encontro, um diálogo de sujeitos que se encontram para produzir o conhecimento, mas produzir para quê? Para transformar. Só tem sentido comunicação e comunicação na lógica que a gente está falando aqui, se for para transformar, para libertar. A época que Paulo Freire usava a expressão para emancipar, né? Para libertar mesmo. Então, a comunicação que a gente está falando, respondendo objetivamente a pergunta, é essa comunicação que não é dar apenas a conhecer. É um convite, é uma convocação para fazermos juntos, considerando todos, todas e todos como sujeitos nesse processo de produção. Comunicação, então, não é o jornal, o rádio, televisão, é o lugar do encontro, é o momento do fazer juntos, mas um fazer juntos críticos, escutando com radicalidade, é um outro aspecto que a gente pode comentar depois, que é a radicalidade da escuta, mas que é uma escuta e um falar e um pronunciar de um anúncio e de denúncia, e de denúncia e de anúncio, para transformar a realidade que a gente vive. Em resumo, é um pouco dessa comunicação que a gente está falando, que Cleusa, Leonida e mais, sempre um desafio a fazer. Nunca, não é que nunca, muito dificilmente a gente está realizando essa comunicação com plenitude. Ela é sempre uma busca, esse lugar do encontro onde a gente precisa, inclusive, reduzir ou eliminar uma certa arrogância de quem faz comunicação. Nós não fazemos comunicação, nós experimentamos, experienciamos a comunicação com os outros. É isso. Muito bom, Christian, te ouvir falando assim, vem de encontro àquilo que a gente sonha, sabe? Enquanto Sérios do Brasil, enquanto comunidade eclesial de base, o nosso sonho realmente é ter essa comunicação libertadora, mas essa comunicação do diálogo, né? Fazendo junto, fazendo com que a beleza do que a nossa comunidade realiza e vivencia chegue também para outros, para inspirar, para fazer junto, o nosso desafio e também a nossa utopia, nosso sonho, é fazer com que o que a nossa comunidade já está realizando também seja comunicado, também chegue a outras pessoas, para que isso se torne ali, né, um elo de um anúncio realmente, né, que inspire outras pessoas. E Paulo Freire fala muito disso, né? Você sabe muito mais que eu, com certeza, mas assim, o que a gente sabe é que Paulo Freire fala de uma comunicação que ela não é transmissão, mas ela é comunhão. E nessa comunhão,
quem é o protagonista da comunicação que a gente sonha, quem são os protagonistas, são as nossas comunidades. Então, assim, como fazer, como que a gente pode chegar às nossas comunidades serem os protagonistas dessa comunicação, né? Dessa comunhão de notícias, mas não só de notícias, de vivências, de experiências, de inspirações. Então, assim, que você nos fale um pouco dessa comunicação que é comunhão e que ela é ali feita pelos sujeitos que estão vivenciando. Perfeito. É isso mesmo, né? Comunicação é comunhão. E uma comunhão que significa participação. Inclusive, a palavra comunicação, né, vem do latim comunicare, que significa participar. Eu estou participando alguma coisa, eu estou falando alguma coisa. Mas Paulo Freire escolhe aí, apresenta alguns elementos que são fundamentais para a gente compreender comunicação. Primeiro, ele retira, então, do produto, ele retira de uma prática, vamos dizer, da prática do fazer, o resumo da comunicação. Não é bem isso, comunicação. Ele chama a comunicação, atenção, comunicação é um processo. Comunicação é o lugar do encontro, é a experiência do diálogo. No entanto, essa é uma experiência que é fundamental fazer, considerando, Leoni, Cleusa e demais, alguns princípios que são fundamentais, né? E que eu acho que isso precisa estar muito iluminado e vivenciado nas comunidades eclesiais de base. E vou rapidamente e resumidamente tratar de alguns. Por exemplo, compreender que cada sujeito é dotado de saberes, de seus saberes. Ah, mas não é porque aquele cidadão, aquela cidadã é analfabeto, não sei o quê. Não, ele tem dotado de saberes. Há um mapa cultural, educacional de cada sujeito. Então, todo mundo tem contribuição no processo de comunicação. Então, assim, eu faço comunicação para o povo. Eu faço um jornal, uma rádio, um programa de rádio para as pessoas. Não é isso, né? Ele chama, e a comunicação popular, alternativa, que eu chamo de comunicação de base popular libertadora, precisa compreender que o princípio é que todo sujeito, todo mundo do processo é sujeito. Claro que há uma audiência, há quem fala, é claro isso. Mas, assim, compreender que a audiência também é sujeito. E sujeito no sentido de ser convidada, convocada e animada a participar do processo de comunicação. Mas, além disso, tem outras coisas que são fundamentais, como, por exemplo, agir com a consciência no processo de comunicação que nós, seres humanos, somos seres humanos inacabados. Não tem nada feito entre nós, né? Isto significa reagir, sabe, Leoni, Cleusa e demais, reagir a um certo fatalismo, né? Que ainda é muito conservador, que ainda permanece entre nós, no sentido de que, assim, olha, a vida é assim, nada vai mudar, e é isso, né? Obedece, manda quem pode, obedece quem tem juízo, nós nascemos assim, vamos morrer assim. Não é assim, né? O sujeito é um sujeito sempre em constante transformação. E a comunicação precisa dar conta disso, que nós nos mudamos, né? E a comunicação é parte desse processo de transformação, de que a história não está dada, de que o fatalismo é uma ação muito forte dos setores mais conservadores, dos setores reacionários, que não querem transformação. Por isso que a comunicação, e a comunicação de base popular libertadora, ela implica como seu resultado concreto um processo de ruptura deste quadro que nós temos, de uma forma geral,
de opressão, de miséria, de tudo que é desumano, para uma comunicação que liberta o humano, uma comunicação que propõe, como diz aí o Intereclesial, um novo céu e uma nova terra aqui, com justiça, com liberdade para todo mundo. Então, é preciso agir na comunicação popular, libertadora, na comunicação entre nós, reconhecendo que nós somos sujeitos em construção. E a comunicação é parte desse lugar, porque a gente se constrói nesse lugar do encontro. É um ajudando o outro, não ajudando o outro, mas um ajudando com o outro, compreende? Isso é uma das questões. Uma outra questão, rapidamente, é que a gente imagina a comunicação muito equivocadamente, às vezes, como o lugar da palavra. Eu estou falando assim dos nossos comunicadores populares, né? Quem faz o jornal, quem faz o rádio, etc. e tal. Vamos comunicar para o povo, vamos falar, e aí conta, traz notícia, bota notícia, traz notícia, traz notícia. E às vezes a gente esquece da escuta. Então, por exemplo, Paulo Freire propõe uma comunicação que inverte a lógica do falar para como dar prioridade ao escutar, né? E escutar o sujeito, e escutar, Leoni, Cleusa e demais, implica em a gente se esvaziar dos nossos preconceitos. É escutar mesmo, abrir, não é ouvir, não é escutar com o coração, é esvaziar de certa arrogância nossa, que eu sou da comunicação, eu sou da equipe da Pascom, eu é que comunico para vocês, né? Nós estamos, quer dizer, o outro sempre hierarquicamente rebaixado. E às vezes eu escuto pouco. E na falta de uma escuta qualificada, muitas vezes se joga tempo e até boas intenções fora, porque eu jogo as coisas achando que as pessoas estão escutando, estão lendo, estão entendendo, e na verdade isso não tem acontecido. Por quê? Porque o princípio da escuta foi negligenciado ou não foi levado em conta como prioridade. Então, a gente tem alguns elementos, sabe, Leoni, Cruz, alguns elementos que são fundamentais para compreender esse processo de uma comunicação, de uma outra comunicação, que é um desafio, sim, que tem utopia, sim, mas uma utopia como possibilidade e como realização, que se faz na esperança do esperançar, não é? Do fazer mesmo, do botar a mão na massa e tentar, né? Como uma tentativa de sempre fazer uma comunicação que seja aberta para o conhecimento, para a novidade, para uma novidade crítica sobre a vida, né? Uma comunicação que tenha a escuta como prioridade, que nos compreenda como sujeitos em processos, em transformações ainda muito inconclusos, não é? Uma comunicação que não é dar ou conhecer, não, é uma comunicação que nos mobiliza, nos toca, nos afeta, é uma comunicação de afeto. Afeto que não é um afeto das pessoas, é um afeto meu também. Quer dizer, é um duplo, um triplo afeto, né? Que afeta a gente no sentido de transformar a realidade que a gente vive, né? Porque não adianta, é insuportável essa realidade, e a comunicação precisa nos animar a superar essa realidade, sempre nesse, vamos dizer, esperançar revolucionário, como dizia o Paulo Freire. Perdão pelo me estender um pouquinho. Quando a gente fala da comunicação,
dá a impressão que a pessoa, o outro, parece que está tão longe, né? Né, Christian? Você fala do outro, estou falando para o outro tão longe, mas não é assim, não, né? Eu acho que para ser uma boa comunicação, a gente tem que falar para quem está bem próximo da gente. E o nosso lema, né, do Intereclesial, vou criar um novo céu, uma nova terra. Né? Que lindo, né, o nosso lema. E a gente queria, assim, uma mensagem final, né, como essa comunicação libertadora, que pode ajudar nessa construção desse nosso novo céu, dessa nova terra para todos nós. Não outro longe, sim, bem próximo a nós. Muito bem, é isso. Primeiro, agradecer o convite para a gente estar dialogando aqui, não é? Dizer o seguinte: primeira coisa é reconhecer que a gente precisa escutar as pessoas. E escutar, como dizia Paulo Freire, para além dos nossos ouvidos, né? Ou seja, não é ouvir, né? Eu escuto as pessoas. Não, eu preciso escutar de fato as pessoas. Elas precisam, a gente precisa, porque escutando assim a gente reduz, como eu falei, os nossos preconceitos, as nossas ideias, a gente modifica a nossa vida, a gente é afetado pela escuta. Isso é impressionante. Essa é uma primeira questão. Uma outra questão é compreender que as pessoas, todas, têm saberes. Todas, todas. Mas principalmente aquelas que a gente, às vezes, preconceituosamente, acha que não tem o que contribuir. São elas as que mais contribuem, são elas que nos modificam profundamente. Por isso, Cleiton, você falou uma coisa muito importante, e eu sou autor de um livro que trata exatamente sobre o outro. Esse outro, na verdade, a gente pode fazer depois um programa só sobre isto. Esse outro, na verdade, no fundo, esse outro é o espelho da gente. Ele não é nada mais do que o nosso reflexo. Ele é eu. Esse outro, como um sujeito apartado de nós, não existe. Esse outro é o meu espelho. Eu sou aquele sujeito que, às vezes, luto para não reconhecer que esse outro diferente, porque o outro sempre é o diferente, esse outro diferente é aquela diferença contra quem eu não reconheço, contra quem eu luto para não reconhecer. Mas essa é uma outra história. Do ponto de vista desse encontro, do diálogo, do intereclesial, das nossas comunidades, o que é fundamental é que a gente compreenda que todos nós somos sujeitos com saberes, mas que entre nós há sujeitos com muitos saberes que não são ouvidos, que são, e pior, que não são vistos, que são os invisíveis entre nós. Esse é o grande desafio para a gente não estar falando, sabe, Cleusa e Leoni, entre nós. A gente precisa falar para além de nós, vendo e escutando outras pessoas, percebendo que nossa comunidade, nossa casa comum é nossa comunidade, mas é para além de nossa comunidade. Nós precisamos compreender que esta casa comum, onde cabem todos, onde todos e todas e todos estão aqui. Então, para concluir mesmo, agradecer profundamente, dizer que é uma alegria estar aqui conversando com vocês. Eu falei do livro e nem mostrei. É esse livro aqui, Quem Somos Nós na Fila do Pão? Quem somos nós na fila do pão? A fabricação dos invisíveis na história do Brasil. Esse foi um capítulo da tese de doutorado que eu fiz na Universidade Federal de Minas Gerais, da tese em comunicação social, comunicação e sociabilidade, e que resultou nesse livro
um capítulo resultou sobre esse livro, Quem Somos Nós na Fila do Pão. Aí eu pergunto, queria terminar, quem somos nós nas nossas comunidades? Quem somos nós nas nossas comunidades? Nós escutamos, nós só falamos, nós nos encontramos, nós somos de fato comunidades. Ou seja, eu quero terminar deixando perguntas, talvez. Muito obrigado, Leoni e Cleusa. Nós que agradecemos imensamente, Christian, com certeza, né, Cleusa, nós teremos que fazer outros programas, porque, assim, a gente gosta de ouvir da maneira que você fala conosco, você fala em nós, né, daquilo que a gente pensa, vivencia e espera. E é uma alegria muito grande contar com você nesse processo de preparação do seminário, né, de comunicadores populares, dessa comunicação alternativa, né, rumo ao 15º Intereclesial. É como nós sempre dizemos, não é o encontro, é o processo do encontro que vai fazer e vai tornar toda essa beleza que existe na nossa comunidade um pouco aí mais visível, um pouco mais, né, de unidade, de comunhão. Nós vamos nos encontrar já no próximo dia 19, então eu quero dizer para todos vocês que já se inscreveram para o seminário, que já estão aí participando com os nossos assessores, né, que não desanimem, é importante esse encontro, é importante vocês irem até lá para que a gente possa ouvi-los, né, senti-los ali de pertinho e ouvir, que é o que o Christian trouxe, né? É esse diálogo que vai fazer a nossa comunicação realmente ser uma comunicação de comunhão, uma comunicação efetiva. Então, eu espero todos, todas e todos, como você diz, e que deve ser dito, aí em Rondonópolis, no dia 19, para o seminário, mas também todos os comunicadores que hoje estão tendo acesso, né, a essa fala do Christian aqui conosco, no Diálogo em Comunidade, que se junte a nós. Né? Nós não somos sozinhos, nós somos porque cada um está aí no seu canto, em sintonia e unidade. É isso que faz a beleza das nossas comunidades e da nossa comunicação. Então, né, no próximo domingo a gente se encontra, mas se vocês quiserem aí, né, dar um tchau, deixar mais uma mensagem bem breve, Cleusa e Christian, fica à vontade. Christian, pode falar. Tá, não, eu agradecer, dizendo, reforçando o convite, né? Vou estar presente aí em Rondonópolis, foi uma alegria muito grande, um prazer estar com vocês, dialogando, escutando, falando, conversando. Dizia o velho ditado, né? Conversando que a gente se entende, né? Conversando que a gente se liberta, conversando que a gente cresce, né? Então, é uma alegria, muito obrigado pelo convite aqui e até breve, até muito breve. É breve. Então é isso, gente. Um abraço, agradeço a todos aí que nos acompanharam. Né? Faça esse programa chegar na sua comunidade, compartilhe, porque é assim que nós vamos ocupando alguns espaços, vamos fazendo também o nosso jeito de comunicar acontecer. Até o próximo domingo, fiquem bem. Tchau, tchau.